em João, capítulo 5, um texto bem conhecido. Eu quero trazer aqui para você algumas reflexões acerca desse texto. João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós vamos ler juntos ali. João 5, a partir do versículo 1. E diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Essa passagem, ela é tremenda. Deus fala muito ao meu coração através dessa passagem. E aqui a gente vê um dos milagres de Jesus, que estava numa viagem, estava indo a Jerusalém para uma festa, e de repente ele decide parar num lugar chamado Tanque de Betesda. E essa palavra, em hebraico, significa casa de misericórdia. E pensa que para quem ia para uma festa, parar naquele lugar onde só tinham enfermos, eu imagino que fosse um lugar muito parecido com um hospital. E que é um clima não muito agradável. Não sei você, mas eu odeio ir para o hospital. Eu odeio o clima do hospital, o cheiro do hospital, o ambiente do hospital, me faz muito mal. E quando a gente vai para o hospital, eu quero trazer para você aqui um sentimento de gratidão. Por quê? Quer ficar grato se você está meio desanimado? Sai daqui, depois, e fica lá umas 2 horinhas lá no pronto-socorro, só observando. E você vai ter vários motivos para agradecer. Porque é um ambiente horrível, onde você vê pessoas sofrendo, onde você vê pessoas desanimadas, onde você vê pessoas tristes, e eu posso imaginar que esse era o ambiente daquele lugar. Porque ali estavam acumuladas várias pessoas enfermas. Então, eu digo, quando eu vou para um hospital, ou esses tempos atrás eu fiquei lá no pronto-socorro esperando o meu cunhado lá. Aí tu começa a observar, meu Deus, é gente doente, é a ambulância chegando, é aquela correria e tal, eu já começo a ficar ruim, eu fico mais perdido do que Adão no dia das mães. Então você começa a ficar, tu demorou para entender, porque tu viu que isso aí é evangélica, Marcelo? Então você começa a observar aquilo e, meu Deus, começa a ficar ruim. Um dia eu fui visitar uma pessoa que tinha tomado um comprimido lá e tinha alergia. Aí ficou com a cara toda desfigurada. Alguém já sabe como é que funciona isso, né? Tem alergia, começa a fechar a garganta, começa a inchar o olho, inchar a orelha, inchar a testa. E aí eu fui lá para orar pela pessoa. Aí cheguei lá, vi a pessoa naquele estado, pensei, meu Deus. Aí já começou a me amolecer as pernas. Aí eu já comecei a ficar ruim, comecei a ficar branco. Aí ele falou assim, tá tudo bem contigo? Eu falei, não. Quase que eu pedi para orar por mim. Era para eu ir lá orar por ela, mas quase que eu pedi para orar por mim. Resumo da história. A enfermeira saiu. Quando ela voltou, estava a pessoa numa maca e eu na outra. É verdade? Eu tive que deitar na maca, senão eu ia desmaiar. E eu realmente, assim, quando eu vou para o hospital, eu tento evitar ao máximo, porque é um ambientezinho que eu não gosto. Então eu posso imaginar que ali não era muito longe disso. E ali me chama a atenção um homem que estava enfermo havia 38 anos. Mas era um homem que ele não estava conformado com a sua situação. Eu não sei se ele nasceu assim,
ou se ele passou por alguma coisa que ele ficou durante tanto tempo, né, paralítico durante 38 anos. Mas eu quero dizer para você que ele era uma pessoa inconformada, porque todos os dias ele estava lá, ainda crendo que algo poderia acontecer na sua vida. 38 anos não foram suficientes para dizer para aquele cara que ele não poderia sair daquela situação. Isso é que mais me chama a atenção, a perseverança daquele homem. A fé que ele tinha de estar lá ainda, crendo que algo poderia acontecer na vida dele. E muitas vezes nós, em pouco tempo, desanimamos, desistimos, nos acomodamos com a nossa situação, e ele não se conformava. E ele tentava entrar no tanque, porque ali ele encontrava uma esperança. Ali ele encontrava uma esperança. E o pior de tudo é que ele estava sempre com a senha 01. Ia lá e passava outro na frente dele. Ia outro lá que podia andar e passava na frente dele. Então ele começou a ver pessoas sendo curadas. Pessoas passando na frente dele. Poxa, eu estou aqui para receber um milagre, mas eu só vejo pessoas sendo abençoadas e eu não. Eu estou sempre ficando para trás. Então eu posso imaginar que muitas vezes esse era o sentimento daquele homem. E muitas pessoas às vezes estão na igreja e começam a ver o irmão sendo abençoado e você começa a achar que você é menos amado. Você começa a achar que Deus se esqueceu de você. Você começa a achar que muitas vezes Deus só olha para o outro. E eu quero dizer uma coisa para você. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Existe um tempo e um modo para Ele fazer do jeito dele, da forma dele. E o Senhor, Ele faz da melhor forma possível, porque Ele sabe o que é melhor para você. E ali chegou o momento na vida daquele homem. E ele, o que me chama a atenção também, é que ele colocou sua expectativa em algumas coisas. Primeiro, nas circunstâncias. Por quê? Ele esperava um movimento das águas. Então ele estava lá na espreita esperando aquele mover das águas, para que algo pudesse acontecer na vida dele. Ou ele colocava a sua expectativa naquele tanque, naquele lugar, naquele ambiente, porque ele sabia que, oxa, aqui vai vir um anjo e vai acontecer um milagre, então eu vou ficar aqui. E a expectativa dele estava naquele lugar. E o terceiro, a expectativa dele estava nas pessoas. Porque ele esperava que alguém ia colocar ele naquele tanque. Então esse homem, ele tinha uma coisa muito forte, esperança. Ele tinha uma coisa muito forte, que era perseverança. Mas infelizmente ele depositava a sua confiança, a sua expectativa nas coisas erradas. E de repente, aparece alguém diante dele, que ele não sabia quem era. Mal sabia ele, que diante dele estava a cura encarnada. Mal sabia ele, que ele estava esperando o movimento das águas, mas diante dele estava a fonte de água da vida, falando com ele, face a face. Mal sabia ele, que o dia dele havia chegado, após 38 anos. E eu quero dizer que o dia de algumas pessoas chegou. Eu quero dizer que nessa noite vai haver milagres. Eu quero dizer que nessa noite vai haver cura. Eu quero dizer que nessa noite vai haver salvação. Se você quiser. Se você quiser. Se você estiver com o seu coração aberto. Se você estiver disposto. Você vai experimentar de algo nessa noite. Eu creio, de todo o meu coração. Não tem nada a ver comigo. Eu oro. É o Senhor quem faz. Tem a ver com Ele, não tem a ver comigo. Mas eu creio que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. E o que chama atenção ali é que Jesus olhou para ele. Jesus foi naquele ambiente. E Jesus olhou para aquele homem. Eu quero dizer um negócio para você. Jesus te vê. Por mais que você se sinta anônimo, por mais que você pense que você é invisível, o Senhor te vê. Ele sabe exatamente a sua necessidade. Ele sabe exatamente o que você precisa. O Senhor sabe quem você é. Por mais que você não se sinta assim. Por mais que, assim como aquele homem, ele se sentia invisível, porque ninguém olhava para ele, ninguém ajudava ele. Mas o Senhor olhou para ele. E Jesus o olhou. E o Senhor te vê. Lá onde você está. Lá no meio do seu sofrimento. Lá quando você está sozinho. O Senhor sabe exatamente
quem você é. Exatamente quem você é. E ele age no individual. Porque eu penso assim, se fosse eu me colocando no lugar de Jesus, eu ia chegar naquele lugar, eu ia falar assim, ó, rapaziada, faz uma fila aí, receba! Aí todo mundo curado, ó, vai cada um para sua casa, tá tudo certo, galera, valeu, Deus abençoe. Mas não é assim que Jesus age. Ele não cura no atacado, ele age no individual. Por quê? Porque cada um tem um tempo, cada um tem um momento, e a cura tem um propósito. A cura tem um propósito, e não é apenas física. Aí você vai entender daqui a pouco o porquê que Jesus fez isso na vida daquele homem. E o grande ponto está quando Jesus falou assim: você quer ser curado? Essa pergunta parece óbvia. Pô, vamos lá, né? O cara está ali, paralítico, num lugar de pessoas enfermas. Aí Jesus chega para ele e fala assim: você quer ser curado? Era de dizer assim: ô Jesus, faz favor, né? Que tipo de pergunta é essa que estás me fazendo? Se eu estou aqui, é óbvio que eu quero. Mas através daquela pergunta ela veio com uma profundidade tão grande, gente, que aqui a gente vai mergulhar um pouquinho nela. Sabe por quê? Porque quando Jesus faz aquela pergunta, ele quer entender o que está no coração daquele homem. Porque fisicamente, você consegue ver. Mas quando aquele homem traz uma resposta para Jesus, ele revela como estava o coração dele. Quer ver? Lá no versículo 7. Então, antes Jesus fala assim: você quer ser curado? Olha a resposta desse homem. Ele poderia muito bem falar assim: sim, eu quero. Olha o que ele fala. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ele não falou que queria ser curado. Ele estava totalmente frustrado com as pessoas. Ele estava machucado, porque ele não necessitava somente de uma cura física, gente. Ele necessitava de uma cura na sua alma. Porque não adiantava de nada Jesus ir lá curar ele. Ele ia ser uma pessoa doente na alma que andava. Poderia manifestar uma cura física, ele ia andar. Mas se não curasse o seu coração, a sua alma, ele continuaria doente. E as feridas que existem na nossa alma são tão graves quanto as nossas feridas físicas. Por isso que essa pergunta, ela tem uma profundidade muito grande. Porque querer ser curado também exige algo de nós. Porque quando a gente quer algo, a gente precisa se dedicar a isso. E o fato de Jesus falar assim: você quer ser curado, traz sobre ele também uma responsabilidade. Porque muitas pessoas querem algo, mas o que você faz por isso? Eu quero ser curado, eu quero que Jesus me cure, sei lá, da diabetes. Mas eu continuo comendo besteira. Como é que Jesus vai te curar se você não faz a sua parte? Para que Jesus vai te curar se você não faz a sua parte? Querer é muito fácil, mas será que eu estou disposto a viver esse milagre? A preservar aquilo que Jesus fez na minha vida? E por isso que essa profundidade dessa pergunta revela que o homem também colocava desculpa nas outras coisas. É as pessoas que não me colocam lá. E a gente vive uma vida se vitimizando. A gente vive uma vida, muitas vezes, sempre se escondendo atrás de desculpas. Sempre se escondendo atrás de coisas e de pessoas. Tudo que eu faço não tem a ver comigo, não é responsabilidade minha, é porque os outros. É os outros. E às vezes eu não tenho resultados na minha vida, porque eu fico vivendo de desculpas. Muitas pessoas vivem de ser coitadinho, se vitimizando. Muitas vezes vive uma rejeição. Muitas vezes vive assim, até porque muitas vezes gosta de estar assim. Porque recebe a atenção das pessoas. Ai, coitadinho. Ai, está sempre, meu Deus, que sofrimento. Ai, meu Deus. E às vezes fica naquela onda de ficar se vitimizando, achando que é menor do que os outros.
Quer ver uma coisa? Bruno, já que estás aí, vem cá. Hoje o Senhor vai te honrar, Bruno. Vem cá, sobe aqui em cima. Agora eu vou aproveitar, já que estás aqui, está dando bobeira. Eu não fiz isso de manhã, porque o Bruno não estava. Se tivesse manhã, eu fazia. Vamos lá, eu vou fazer aqui uma analogia, tá? Que fique bem claro. Quero dizer para vocês que eu vou na academia. Eu vou desconsiderar essas risadas. Mas, assim, ó, eu sei que eu não precisaria nem falar isso. Vocês veem. Eu vou na academia. Você vê, você olha com os olhos da fé. Você vê que eu vou na academia. E a analogia é a seguinte: eu vou na mesma academia que o Bruno. Lá, os pesos que o Bruno levanta, não a quantidade de pesos, mas os mesmos estão lá. Os professores são os mesmos. O boleto que eu pago lá, é o mesmo valor que o Bruno paga. Até estou pensando em processar a academia. Porque não está me dando resultado, estou pagando certinho. E o que eu quero dizer com isso? O que muda? É o mesmo professor? É a mesma academia? São os mesmos pesos? O que tem de diferença? É a dedicação. É o preço que se paga. Por quê? Eu vou para a academia uma vez na semana e olhe lá. Quantas vezes tu vai? Vai todo dia. Meu Deus. Eu vou para a academia para poder comer. Ele come certinho para poder crescer. Aí eu posso botar aqui para vocês um monte de desculpa, gente. Um monte. Porque eu não tenho tempo. Porque é minha genética. Porque não dá. Porque o Bruno toma algumas coisinhas que eu não tomo. Eu não vou perguntar para ele se ele toma, porque eu não quero fazer ele pecar. Mas assim, eu posso botar um monte de desculpa aqui. Eu posso inventar um monte de coisa para vocês. E posso dizer assim, ó, gente, é tudo quanto é coisa. Eu posso dar de desculpa para você. Mas ele tem um resultado que eu não tenho. Porque fora da academia, ele vive aquilo que eu não vivo. Ele procura progredir na sua, na sua carga, tem um planejamento para isso que eu não tenho. Então eu não posso querer ter o resultado que ele tem. Obrigado, Bruno. Vou te liberar, tá? Deus te abençoe, tá? Por que essa analogia? Porque às vezes você está na igreja e você quer resultados que algumas pessoas têm, mas você não paga o preço que essa pessoa paga. Infelizmente é assim. E a gente coloca um monte de desculpa. Um monte de desculpa. E a gente vive se escondendo atrás dessas desculpas. E aquele homem começou assim, fazendo isso. Então, será que para eu ser curado eu estou disposto a mudar alguns hábitos também? Será que eu estou disposto a perseverar e a permanecer para experimentar algo diferente na minha vida? Por isso que essa pergunta, se eu quero ser curado, ela é tão importante. Você quer? Você quer só o benefício ou você quer estar disposto a pagar o preço? É diferente. É muito diferente. E ele estava ali, decepcionado com as pessoas, frustrado com as pessoas, porque colocava sua expectativa nelas. Imagina, ele estava num ambiente que era casa de misericórdia, mas era cada um por si. Era quem mais podia. Agitou a água, era quem mais podia correr, e ele sempre ficava para trás. Então pensa, ele estando num ambiente que pensava assim, poxa, aqui é a casa de misericórdia, as pessoas vão me ajudar. Cada um por si. E às vezes você vive frustrado, sabe por quê? Porque você espera que as pessoas sintam a sua dor. E muitas vezes, as pessoas não vão sentir a sua dor. As pessoas não vão corresponder, muitas vezes, às suas expectativas. E às vezes eu me machuco com as pessoas por causa disso. E isso esse homem expressou através da sua resposta. Primeiro ele falou, Senhor, ninguém me ajuda. Eu estou aqui, mas ninguém faz nada por mim. E essa cura física daquele homem precisava ver também, como eu falei antes, uma cura espiritual. Para que daí sim ele pudesse desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tinha reservado para a vida dele como um propósito. Então talvez, tem coisas na sua alma, tem coisas na sua vida que necessitam de cura, que necessitam de transformação, que necessitam de restauração. E muitas vezes isso está relacionado
algumas decisões que você precisa tomar. Eu vou dizer por mim. Eu vivi durante alguns anos, assim como esse paralítico, paralisado na minha vida. Paralisado na minha vida. Por quê? Porque eu estava preso numa amargura. Porque eu fui decepcionado, porque eu fui machucado por pessoas, porque eu fui traído por pessoas, porque eu fui rejeitado por pessoas. E de repente eu comecei a me vitimizar. E eu tinha razão. Mas eu comecei a me lançar num poço, sozinho, e achando que as pessoas tinham que vir atrás de mim. E me frustrava porque eu pensava assim, poxa, eu ajudei tanta gente. Agora quando eu precisei, não tem ninguém para me ajudar. E aí eu comecei a alimentar isso. Coitadinho, coitado do Rodrigo. E vivi uma vida, durante alguns anos, paralisado. Até que um dia, o Senhor olhou para mim e me visitou, lá no meu quarto, e falou, ei, levanta, levanta, chegou o teu momento. Essa é a minha experiência com Ele. Eu estava vendo, na época era Facebook, e de repente, alguém mandou um link lá, daquele filme A Cabana. Não sei se alguém aqui já viu. Tem algumas coisas que, né? Mas enfim, o Senhor falou comigo de forma muito profunda através daquele filme relacionado à liberação de perdão. Porque eu achava que as outras pessoas não mereciam. Porque elas fizeram mal para mim. Eu sou a vítima da história. Mas o Senhor mostrou para mim, não, você não é vítima. Você é tão pecador quanto. Você não é coitadinho, Rodrigo. Você precisa liberar perdão. Ah, mas não merece. Você também não merece. E aí eu comecei a me enxergar de uma forma diferente. E lá naquele filme tem uma cena que de repente tem uma pessoa que simboliza ali o Espírito Santo com uma taça cheia. Daí ele perguntou, o que é isso? Essa taça? São as suas lágrimas. Todas elas recolhidas. Aí eu pensei, meu Deus, aí eu já comecei a chorar mais ainda. Eu pensei, meu Deus, a minha deve ser uma bombona de 20 litros. Porque o que eu já chorei aqui, meu Deus do céu. E eu comecei a ver o cuidado do Senhor com a minha vida. E naquele momento, quando eu decidi liberar perdão, eu senti fisicamente uma cura que estava acontecendo na minha alma. Na minha alma. E dali em diante a minha vida começou a romper. E para eu estar aqui hoje, é um milagre. Porque se eu olhar alguns anos atrás, eu jamais diria para você que eu estaria aqui hoje. Jamais. E essas feridas que o Senhor cura na nossa vida, elas servem para que a gente seja instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Todo milagre carrega uma mensagem. Todo milagre carrega uma mensagem. Ele não faz simplesmente por fazer, existe um propósito nisso. Existe uma diferença entre feridas e cicatrizes. As feridas, elas ainda doem. As feridas, você toca nela, ela te causa dor, te causa incômodo. A cicatriz, você olhar para a sua cicatriz, você tem no braço, no joelho, caiu de bicicleta, você vai lembrar da situação. Mas se você tocar nela, não te dói mais. É verdade ou não é? Por quê? Porque você já venceu essa etapa. Porque aquilo que te feriu naquele momento, hoje já não te fere mais, porque você já superou. Então talvez você tenha algumas cicatrizes na sua alma, cicatrizes na sua vida, mas não permita mais viver com feridas ainda. Mas para que essas feridas sejam curadas, tem a sua parte nisso. Que talvez seja uma liberação de perdão, talvez seja uma renúncia de alguma coisa, e que muitas vezes você sabe o que precisa fazer, mas não faz. E muitas pessoas carregam enfermidades físicas que são consequências de uma enfermidade na alma. Talvez você esteja há tantos anos guardando um rancor de alguém, que aquilo te faz mal. Aquilo ainda te marca até hoje. Eu costumo dizer que quando a gente não perdoa alguém, é como se eu estivesse bebendo um veneno, esperando que o outro morra. Eu estou lá me prejudicando. Às vezes a pessoa está nem aí, está vivendo a vida dela numa boa e tu estás ali. Ai, meu Deus. Ainda remoendo aquilo durante anos da sua vida, paralisado. E não avança porque não decide
se libertar disso. Não decide dar um passo. Não decide largar. E o querer ser curado tem a ver com testemunhar do milagre. Querer ser curado exige arrependimento, renúncia e liberação de perdão. Querer ser curado é dar continuidade àquilo que Jesus fez, é corresponder na prática e viver uma mudança de vida. Isso é querer ser curado. Eu quero que isso seja uma transformação na minha vida. Não viver um relacionamento com Jesus como Ele só vem, me abençoa, me cura, obrigado Senhor, desculpa qualquer coisa, daqui para frente eu sigo. Não, tem um propósito, tem algo muito precioso para que você seja um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Nós temos que viver uma transformação, porque aquilo que o Senhor faz na nossa vida é algo eterno, é algo que tem que permanecer, é algo que a gente tem que valorizar. Quantos aqui já viveram milagres na sua vida? Levanta a mão. Olha só quantas pessoas, quantos aqui viveram milagres, e o que você tem feito com isso? Não esqueça daquilo que o Senhor fez na sua vida, não esqueça de onde Ele te tirou, porque quem diria que um dia você estaria aqui, num domingo à noite, dentro de uma igreja, quem diria? Mas o Senhor fez um milagre, e que você sempre possa olhar para trás e lembrar de onde Ele te tirou, porque a gente não pode colocar Jesus numa caixinha, como se Ele fosse fazer todos os milagres igual. Aquilo que Ele fez na vida do meu irmão, Ele vai fazer na minha vida também. Da forma que Ele fez na vida do meu irmão, Ele vai fazer na minha vida também. Aí eu me frustro porque não aconteceu do mesmo jeito. Jesus curava de formas diferentes. Teve uns que Ele curou à distância. Vai lá que já vai estar curado. Outro, Ele pegou uma laminha lá, cuspiu, botou no olho do cara, o cara foi curado. Esse aqui já foi diferente. Ou seja, Ele faz do jeito dele. Por quê? Sei lá, é o jeito dele, Ele faz do jeito que Ele quiser, tem que ficar te explicando do jeito que Ele quer agir. Ele é Senhor, Ele é dono, Ele faz no tempo e do jeito dele, porque Ele te conhece, Ele sabe exatamente como te tratar. E talvez você fique ainda desconfortável, porque você não vê as coisas acontecendo. Eu sempre dou testemunho, de quando eu estava nessa sofrência de vida, aí eu ia lá falar com o Sérgio, vou lá chorar as pitangas para o Sérgio, né? E falava durante 1 hora, e chorava, e falava, e meu Deus, me vitimizava, e ai, coitado de mim, Sérgio do céu, tu não sabe o que eu estou sofrendo, meu Deus do céu, e tal, e falava. Aí eu dava um intervalo para você, agora o Sérgio vai vir com aquela palavra, né? Ó, filho amado, precioso, querido, vem cá, estou aqui. Não, sabe o que ele me falou? Falei durante 1 hora. Acabei de falar para você, agora vem. Ele falou assim, Rodrigo, confia. Meu Deus. Pensei, se não tem nada para falar, né? Não fala, né? Do que assim, confia. Eu saí frustrado. Eu pensei, tanta coisa para falar, né, cara? O cara me falou, confia. E acabou por ali o assunto. Foi embora. Pensei, não pode, cara. Não vou mais falar com ele. Vou procurar outro para chorar comigo. E depois de um tempo eu comecei a entender. Depois de um tempo, o Senhor ministrou uma palavra no meu coração que eu já conhecia há muito tempo. Eu já tinha meditado nela, que eu já tinha pregado sobre ela, que eu já sabia, e ela entrou no meu coração de uma forma totalmente diferente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Beleza, Senhor, Aí, assim como esse homem, Jesus me fez uma pergunta, e me desconstruiu. Ele só me fez uma pergunta, e revelou como é que estava o meu coração. Ele me fez uma pergunta, e acabou com todos os meus argumentos. Ele falou, Rodrigo, você confia em alguém que você não conhece? Eu pensei, não confio. Pois é, você precisa me conhecer. Porque daí você vai aprender a confiar em mim. Acabou comigo. Devia ter ficado com a palavra do Sérgio. Então, essa questão de confiança, ela é muito profunda. Por quê? Porque foge do nosso controle. Porque a gente quer fazer do nosso jeito. A gente cria expectativas que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas não acontecem. Mas a partir do momento que eu confio, eu deixo o Senhor tomar o controle da minha vida. E Ele faz do jeito dele. E a vontade dele é boa,
perfeita e agradável. Simples assim. É fácil? Claro que não. Não vou falar para vocês aqui, meu Deus, gente, a coisa mais tranquila do mundo. Não é. Mas é necessário. Ele ser Senhor, Ele ser dono, Ele governar, exige renúncia de nós mesmos. Esse é o ponto do querer. Esse é o ponto de você corresponder a uma pergunta que Jesus te faz. E eu te faço essa pergunta nessa noite. Você quer ser curado? Depois disso, Jesus dá um comando para aquele homem. Jesus fala, levanta-te. E eu acho tão interessante que Jesus não pegou ele pela mão. Jesus não falou, não, vem cá querido, levanta aqui. Não, Jesus falou assim, levanta-te. Por quê? Porque ele precisava fazer a parte dele. E confiar naquele comando de Jesus. Porque ele poderia pensar assim, Jesus, como é que é? Levanta-te, levanta-te. Olha a minha situação. E Jesus deu um comando, e nós precisamos aprender a confiar nos comandos que Jesus nos dá. E ele precisou tomar a iniciativa de se levantar da situação que ele estava. Porque é muito fácil nós ficarmos vivendo uma vida de lamentações, uma vida de vitimismo, uma vida de rejeição. E nós muitas vezes nos achamos confortáveis ali, porque queremos a atenção das pessoas. Mas Jesus falou, ei, te levanta dessa situação, te levanta desse lugar que você está, te levanta. E ele realmente correspondeu a esse comando de Jesus e se levantou. E ali começou esse milagre na vida dele. Ou seja, você precisa fazer a sua parte. Jesus te dá o comando, mas você precisa fazer a sua parte. E a partir do momento que aquele homem tomou a iniciativa, ele experimentou e viveu esse milagre. Logo depois disso, isso me chama muita atenção. Jesus falou, levanta-te, levanta-te, toma o teu leito, toma a tua maca e anda. Isso é tremendo. Por quê? Porque ele viveu durante 38 anos, sendo carregado por aquela maca. De repente Jesus falou, ei, agora você não vai mais ser carregado por essa maca, agora é você que vai carregar ela para lá e para cá. Por quê? Porque ele inverteu completamente a situação, e ele pode fazer isso assim, ó. Então essa situação que hoje para você parece impossível, ele pode mudar a qualquer momento. E o carregar a maca tem a ver com o quê? Testemunho. Porque as pessoas começaram a ver, mas isso aí não é aquele lá? O que ele está carregando a maca? Aquela maca testemunhava da vida dele. Então o milagre traz testemunho. E o milagre, aquela maca também fazia ele lembrar de onde Jesus havia o tirado. E é sempre importante nós relembrarmos de onde Jesus me tirou. Porque isso não deixa a soberba entrar no meu coração. Isso não permite que eu ache que eu seja melhor do que os outros. Porque eu sei de onde eu saí. Eu sei do milagre que Ele fez na minha vida. Então, ele carregando aquela maca, ele testemunhava do milagre. Mas ao mesmo tempo, sempre lembrava de onde Jesus havia o tirado. E ele começou a dominar aquilo que antes dominava ele. Aquela maca dominava ele. Mas de repente, ele começou a carregar ela. E começou a ter domínio sobre aquilo que antes o dominava. Talvez tenha áreas da sua vida que você esteja escravo. Talvez tenha coisas na sua vida que tem te dominado. Decida não mais ser dominado. Decida deixar com que Jesus mude a tua situação. E que você passe a dominar aquilo que antes te aprisionava. Porque o Senhor é poderoso para fazer. Mas você tem que querer. Você tem que tomar uma decisão. Para que daí sim você receba cura. Então nunca esqueça de onde Jesus te tirou. E Ele muitas vezes permite você carregar essa maca para te mostrar para você quem você é. Para te mostrar para você mesmo. Porque as nossas fraquezas também nos trazem para perto do Senhor. Porque quando eu estou forte, é quando eu estou fraco. Porque quando eu acho que eu estou bom demais, eu começo a me tornar autossuficiente. Agora, quando eu reconheço as minhas fraquezas, eu corro para Ele. Porque eu sei que eu não sou nada sem a presença dEle.
Quando eu reconheço as minhas fraquezas diante do Senhor, eu sei que eu dependo dEle. Agora, quando eu acho que eu sou alguma coisa, eu quebro a minha cara. E essa maca sempre fazia esse homem lembrar da sua limitação, que foi superada, mas sempre lembrava de onde Jesus havia o tirado. Por isso é tão importante a gente entender os segredos dos milagres de Jesus. É sempre importante a gente estar ligado nisso. E para mim, um ponto muito importante, principal, está lá no versículo 14. Vamos pular lá para o 14. Então Jesus fez um milagre na vida desse homem. Esse homem saiu carregando a sua maca, experimentou de um milagre, e lá no 14 diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Eu quero dizer para você que a pior das enfermidades que um homem pode ter é viver no pecado. Porque o pecado tem consequências muito piores do que uma enfermidade física. Não adianta você estar com o seu corpo 100% são e ir para o inferno. Não adianta de nada. Agora, se você tem uma alma curada, se você não vive mais uma vida de pecado, você está apto a viver uma eternidade com o Senhor. Então, as consequências que o pecado traz para você são muito piores. Então, por isso que ele falou para aquele homem: ei, não volte a pecar, para que o seu estado não seja pior. O peso do pecado é muito pior do que uma enfermidade. Muito pior. E o que é o pecado? A palavra pecado significa errar o alvo. É aquilo que te afasta de Deus. Não é uma lista de coisas que você pode ou não pode fazer. Porque às vezes as pessoas têm uma falsa impressão, né? Eu vou para a igreja, vou chegar lá e eles vão me dar uma lista. Agora você pode e não pode fazer isso aqui. Isso é a religião que te dá. Agora, o pecado é aquilo que te afasta. O viver não significa que você não vai mais pecar. Mas o pecado já não é mais um hábito. O pecado já não é mais um estilo de vida. O pecado já não é mais algo que te domina. E o diabo vai toda a vida querer fazer você pecar. Esse é o papel dele. Mas sabe de uma coisa? A decisão é sua. O inimigo não pode, porque aí entra naquela situação que as pessoas sempre colocam desculpa nos outros. Né? Aquele homem já estava terceirizando também a sua questão, colocando sempre a culpa nos outros. E muitas vezes nós somos assim. Ah, mas quer ver no relacionamento conjugal, né? Ah, eu falei porque tu falasse. Não, mas eu agi assim porque tu agiu assado. Eu sempre faço porque o outro fez. Eu nunca assumo a minha responsabilidade. E quando a gente fala de pecado, é justamente isso, eu não viver mais na prática do pecado. Não significa que eu não vou pecar, mas ele já não é mais algo que me domina, algo que eu faço conscientemente. Então o diabo ele vai fazer o quê? Ele vai te dar a ideia, mas quem faz é você. O diabo ele só joga a isca, quem vai lá é você. E ele vai agir exatamente onde ele sabe que é a sua fraqueza, exatamente. Por isso nós temos que ter cuidado. Por isso que nós temos que perseverar e preservar o milagre do Senhor na nossa vida. Sabe qual que é o maior milagre na vida de uma pessoa? É o milagre da salvação. Nada supera esse milagre. O milagre da salvação. E é esse que nós precisamos preservar durante toda a nossa vida. Porque esse é eterno. O nosso corpo vai ficar, mas lá nós vamos receber um corpo glorificado. Lá, Ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, nem tristeza, nem sofrimento, nem morte. Nós estaremos com Ele pela eternidade, vivendo com Ele. E por isso aquele preço que a gente paga aqui reflete lá. E vale a pena. Vale a pena. As renúncias que a gente faz valem a pena. Eu quero te dizer que Deus valoriza muito mais as suas renúncias do que as suas conquistas. Aquilo que a gente renuncia, aquilo que a gente abre mão por amor a Ele, não por obrigação, mas por amor a Ele. Eu quero amar tanto a Deus que eu não tenho coragem de pecar contra Ele. Eu quero amar tanto a Deus que eu quero honrar Ele todos os dias da minha vida. Talvez eu vou errar, vou errar bastante, mas o desejo do meu coração é honrar Ele todos os dias da minha vida.
e que assim seja na nossa vida, em nome de Jesus. As duas principais consequências do pecado na nossa vida. A principal dela é a separação de Deus. Lá em Isaías 59:2, diz que as nossas maldades, os nossos pecados, trazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59:2 diz isso. Então há uma separação. Então quer dizer que se eu pecar, Deus vai ficar de mal comigo? Não. Sou eu que decido colocar essa barreira. Sou eu que crio essa separação através do pecado. Sou eu que tomo essa decisão. Então nós criamos essa separação. E não dá para viver sem a presença do Senhor na nossa vida. Então essa é uma consequência terrível. Porque se eu viver sem a presença do Espírito Santo em mim, não me sobra mais nada. Mais nada. E eu preciso preservar isso. E a segunda consequência é a morte espiritual. Porque lá em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Esse é o reflexo do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, por isso que tem tanta consequência na nossa vida. Tanta consequência. O pecado é muito pior. E é por isso que Jesus falou para aquele homem: ei, não volte a pecar, para que a sua situação não seja pior. Eu quero dizer para você, meu irmão, tem coisas na sua vida, tem pecados que a gente costuma guardar, que estão nos fazendo enfermos, que estão nos fazendo perder o que nós temos de mais precioso, que é a salvação. E viver a prática do pecado, a gente não entende as consequências do pecado na nossa vida, mas nós precisamos ter uma coisa que é temor. Temor no nosso coração. E Jesus trouxe essa transformação na vida desse homem. Jesus mudou ele até de ambiente. Ali naquele texto, ali no versículo 14, diz que, ali fala assim, no versículo 14 novamente: mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Primeiro Jesus havia encontrado ele lá no tanque, lá no lugar de lamentação, lá no lugar de vitimismo. Depois que ele foi curado, Jesus encontrou ele no templo, lugar de gratidão. Jesus mudou completamente o ambiente daquele homem. Jesus mudou completamente a identidade daquele homem. Jesus quer mudar a sua identidade. Jesus quer Ele quer te tirar desse lugar de lamentação e te levar para um novo tempo de gratidão. Mas, novamente, eu te faço uma pergunta. Você quer ser curado? Você quer? Você está disposto a saber que tem a sua parte a ser feita nisso? Tem a sua parte nisso tudo. E nós precisamos desejar, mais do que tudo na nossa vida, viver esse relacionamento com Jesus, que é algo maravilhoso, que é o projeto de vida mais importante que você vai ter na sua vida, é viver um relacionamento com Cristo. Dedicar sua vida a Ele, receber do milagre do Senhor. Eu quero convidar já o pessoal do louvor, vocês podem vindo já. Quero passar também um vídeo para você, bem rapidinho, para que a gente possa dar uma resposta para Jesus nessa noite. Sabe por quê? Porque quem busca a Deus pelo que Ele faz, grava isso no teu coração. Quem busca a Deus pelo que Ele faz, deixa de desfrutar de quem Ele é. Porque o meu relacionamento com Deus está baseado só naquilo que Ele pode me dar. Não. Busque Ele por quem Ele é. Porque Jesus não quer um relacionamento por obrigação. Ele não quer que você busque Ele porque você tem medo de ir para o inferno. Não. Busque Ele porque você ama Ele. E consequentemente você não estará no inferno. Mas tem pessoas que buscam por medo. Que nós possamos amar o Senhor. Que nós possamos ter experiências com Ele, colecionar momentos com Ele. Que nós possamos viver realmente todos os planos e sonhos do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Quero pedir para colocar esse vídeo, pode preparar lá, pode apagar as luzes.
E ele vai resumir um pouquinho, é só para a gente ter mais ou menos uma ideia, uma noção disso que eu falei aqui para você, um resumo. E para você começar a se visualizar, a você se identificar talvez com aquele homem, assim como eu me identifiquei, que você possa talvez ver essa cena e entender um pouquinho melhor daquilo que a gente ministrou aqui. Pode soltar lá. Eu quero te dizer que Ele ainda cura. Eu quero te dizer que Ele ainda faz milagre. E talvez seja o teu dia de você se levantar. Talvez Ele te faça essa pergunta nessa noite. Você quer ser curado? Talvez por muito tempo você tenha andado e você não tenha encontrado um lugar que você só vai encontrar nele. Talvez você tenha procurado em tantas coisas, tenha depositado a sua confiança, a sua esperança em tantas coisas e você não vai encontrar. Porque só nele, só Ele pode suprir essa carência do teu coração. Só Ele pode curar a tua alma. Só Ele pode tirar a sua dor. Só Ele. Só Ele pode curar a tua enfermidade. Só Ele. Quero te convidar a ficar de pé. E enquanto nós cantamos essa música, você que quer receber esse milagre, que como eu falei, não tem a ver comigo, mas é uma decisão sua de se levantar. Enquanto nós cantamos essa música, eu quero orar por você. Se você quer tomar essa decisão hoje, de deixar Ele tomar o controle do seu coração, de entregar o controle da sua vida nas mãos dEle,
de receber essa cura na sua alma, ou até mesmo física. Enquanto nós cantamos, eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar pela sua vida.